Olá, aqui é Maria do Socorro. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre energia hidrelétrica, hidráulica ou hídrica. A hídrica é a principal fonte de energia do Brasil, podendo chegar a 90% do abastecimento de nossas casas. A equipe formada por Elaine, Alzeni e Socorro. Temos o objetivo de contar a história da energia hidrelétrica, os principais componentes, as vantagens, o impacto socioambiental, o funcionamento da hidrelétrica e o percentual de geração em diferentes países. A história: 100 anos depois de Cristo, inventaram a roda d'água. Em 1582, a roda hidráulica bombearam pela primeira vez a água do rio Temis em Londres. Em 1895, a hidrelétrica nas cataratas do Niágara, a primeira a gerar corrente alternada, abriu caminho para transmitir eletricidade por longa distância nos Estados Unidos. Em 89, surgiu a primeira hidrelétrica no Brasil, em Minas Gerais. Seu uso voltado exclusivo para a iluminação pública e principalmente para facilitar o trabalho manual na época. Em Itaipu, Brasil e Paraguai, até 2012, era a maior usina hidrelétrica do mundo. A mais notória característica é o fato de ser uma hidrelétrica binacional, sendo que ela se encontrava na fronteira de dois países, no caso no Brasil e Paraguai, no Rio Paraná. No dia 3 de dezembro de 92, dá início à construção da primeira hidrelétrica ou barragem das Três Gargantas. É a central hidrelétrica com a segunda maior barragem de represa do mundo, construída no rio Yangtze, o maior da China. É a maior usina hidrelétrica do mundo em energia gerada, com 98,8 milhões de megawatts. O presente trabalho tem como objetivo abordar sobre a energia hidrelétrica no Brasil, apresentar um comparativo em relação a outros países, o percentual de geração mundial, as vantagens e as desvantagens e os principais impactos socioambientais. A primeira hidrelétrica do mundo foi construída no século de 19, aproveitando a queda d'água das cataratas do Niágara. Na mesma época, sob o reinado de Dom Pedro, no Brasil construiu a primeira hidrelétrica no município de Diamantina, utilizando águas do rio Ribeirão, na afluente do rio Jequitinhonha. Em um período de pouco mais de 100 anos, a potência instalada das unidades aumentou significativamente com a construção das grandes usinas com a Bionacional Itaipu, construída em parceria Brasil e Paraguai. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois de Canadá e dos Estados Unidos. Além disso, é o terceiro país com maior potencial hidráulico, estando atrás da Rússia e da China. Essa energia é habilitada para a realização de certos trabalhos, como a iluminação, o crescimento, o aquecimento, o movimento e a comunicação. As definições da energia hidráulica ou hidrelétrica. Energia hidrelétrica é o aproveitamento da energia cinética contida no fluxo de massa de água. A energia cinética promove a rotação das águas das turbinas que compõem o sistema de usinas hidrelétricas, para potencialmente ser transformada na energia elétrica pelo gerador do sistema. O que é usina hidrelétrica ou central hidrelétrica? É o conjunto de obras e equipamentos cuja principal finalidade é a geração de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico dos rios. O potencial hidráulico dos rios é proporcionado pela vazão hidráulica e pelos desníveis dos cursos dos rios. Os desníveis podem ser naturais, com cachoeiras, ou construídos de formas de barragem ou através de desvio dos rios de seu leito natural para a formação de reservatórios. Como funciona a energia hidrelétrica? A energia hidrelétrica utiliza o movimento das águas para gerar algum trabalho. Essa energia é muito utilizada para mover moedores de grão, moedores de cana-de-açúcar em algumas cidades. Era utilizado o esquema de roda d'água. O objetivo é fazer
que a água faça gerar algum trabalho. Essa roda muitas vezes é colocada num rio onde a corrente tem um sentido. A roda possui várias pás. Quando a água passa por elas, empurra a pá para fazer a roda girar. Muitas vezes tinha o objetivo de girar um determinado mecanismo, por exemplo, moedores de grão. É uma fonte de energia muito rústica. Logo depois, começam a usar a roda para gerar energia elétrica, ou seja, o movimento da roda aciona um motor gerador que converte a energia em elétrica. Veja uma estrutura hídrica. O sistema de uma usina hidrelétrica é composto por barragem, com a finalidade da barragem é interromper o ciclo natural do rio, criando um reservatório de água. Sistema de captação de água, composta por túneis, canais e condutos metálicos que levam a água até a casa de força. Casa de força, nesta parte do sistema, se encontram as turbinas conectadas a um gerador. O movimento das turbinas converte a energia cinética no movimento das águas em energia elétrica por meio de geradores. Vertedouro. O vertedouro permite a saída da água sempre que o nível de reservatório ultrapasse o limite recomendáveis. Isso normalmente ocorre no período de chuva. Partes de uma turbina. A caixa espiral, o pré-distribuidor, o distribuidor, o rotor e o eixo, e o tubo de sucção. Vantagens da usina hidrelétrica. Não emite dióxido de carbono, utiliza uma fonte limpa e renovável de água, é uma fonte barata da eletricidade, gera custo relativo baixo para o consumidor final, controla rios propensos a enchentes, reforça a economia com o turismo. As desvantagens da energia hidrelétrica: a relocação de comunidades locais, o desmatamento, a produção de metano pela vegetação submersa que entra em decomposição, a mudança climática no regime de chuva, alterações do curso dos níveis de rios, prejudicando a vida aquática, o aumento do preço para o consumidor final em período de seca, a estabilidade do ecossistema, podendo destruir a fauna e a flora da região. Olá, professor, aqui é a aluna Elaine, da turma de Maria Euseni e Maria de Socorro, no qual ficamos com as usinas hidrelétricas, as fontes de energia e usinas hidrelétricas, no qual começarei citando as 8 principais usinas hidrelétricas do Brasil. Começarei sobre a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica no estado do Paraná, no Rio Paraná, a hidrelétrica de Belo Monte, que fica no Pará, no Rio Xingu, a de São Luís de Tapajós, que fica no Rio Pará, no Rio Tapajós, a de Tucuri, que fica no Pará, no Tocantins, que fica no estado de Rondônia, Solteira, que fica no estado de Rondônia, no Rio Madeira, e de Xingó, que fica no estado de Alagoas e Sergipe, no Rio São Francisco. Também citaremos sobre as 6 maiores hidrelétricas do mundo. Começaremos pelas Três Gargantas, na China, a Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, a de Belo Monte, no Brasil, a de Guri, na Venezuela, Tucuri, no Brasil, e a de Grand Coulee, nos Estados Unidos. Aqui falaremos um pouco sobre a geração da hidrelétrica de Itaipu, que é aqui no Brasil, que é na fronteira do Brasil com o Paraguai. Veremos um pouco sobre ela. A Itaipu, binacional, é líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,7 milhões de gigawatts. Em 2020, um dos anos mais secos na história, a usina de Itaipu produziu 76.382 gigawatts. E em 2016, a Itaipu estabeleceu sua melhor marca anual. Ou seja, é uma usina aqui no Brasil que ela se destaca bastante. É a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, como a gente viu. E ela vem se destacando cada vez mais com sua produção de energia. Matriz elétrica brasileira. Vamos ver sobre a matriz elétrica brasileira. A matriz elétrica brasileira é ainda mais renovável do que a energética.
Isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem da usina hidrelétrica. A energia eólica também vem crescendo bastante, contribuindo para que nossa matriz elétrica continue sendo em sua maior parte renovável. Ou seja, toda a matriz elétrica brasileira, grande parte dela é renovável, por ela ser a maior parte usinas hidrelétricas. E a eólica também vem se destacando, como podemos ver, a hidrelétrica vem com 64,9%. Então, mesmo assim, a energia brasileira é renovável. A maior parte é renovável e limpa, pura. Matriz elétrica mundial. A geração de energia elétrica mundial no mundo é baseada principalmente em combustível fóssil como carvão, óleo e gás natural em termoelétrica. Ou seja, a matriz elétrica no Brasil é constituída principalmente com usinas hidrelétricas e a eólica, que vem crescendo, e a mundial é baseada em combustíveis fósseis, como podemos ver. Que o carvão mineral está com 38,0%. Só voltar aqui. Aqui são as responsabilidades sociais. Itaipu, que é a usina de Itaipu Binacional, que fica no Brasil. A responsabilidade social dela vem com crianças e jovens, saúde, programas internos e desenvolvimento social. Impactos socioambientais. Bom, sabemos que as usinas hidrelétricas, essa energia, ela é energia renováveis e pura, só que ela também tem bastante impactos socioambientais, como por exemplo, ela leva a profundas alterações no ecossistema, a destruição da vegetação natural, o aerosamento dos leitos do rio, o desmoronamento de barreira, a extinção de peixes. Ela leva a muitos impactos socioambientais. Ela também leva a alagamentos, como podemos ver aí, nos impactos ambientais e climáticos da hidrelétrica de Sinop. A de Belo Monte também, os alagamentos. Aqui o efeito colateral da hidrelétrica de Balbina, árvores centenárias da Amazônia morrem no leito do rio. Então, como podemos ver, apesar dela ser uma energia sustentável, uma energia limpa, ela também tem impactos socioambientais. Por fim, aqui são as referências de onde a gente tirou. E aqui uma bela reflexão de Aristóteles. As raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Uma bela reflexão. Muito obrigado. Esse foi nosso trabalho, professor. Espero que gostem. Um ótimo dia. Até mais.